falando para os discípulos em João 15, 4 e 5, como nós lemos. Ele está num momento de mesa. Por quê? Porque ali, se você for ler, é a última ceia. Ali, se você for reparar, é o momento onde Cristo está imprimindo nos discípulos a sua essência, onde Cristo está direcionando aos discípulos as suas características. E ele começa a falar para os discípulos que ele vai ter que partir. E ele começa a mostrar para os discípulos que ele vai ter que morrer, que ele vai ter que padecer, que ele vai ter que ser humilhado, transpassado, moído por causa das nossas iniquidades. Ele começa a imprimir nos discípulos a identidade cristocêntrica, porque ele começa falando: sem mim nada podereis fazer. Porque um galho não pode dar fruto por si só se não estiver ligado à árvore. Eu sou a videira verdadeira, vocês são os galhos. Se vocês não estiverem em mim, automaticamente vocês não darão frutos. Se vocês não estiverem ligados na videira, automaticamente os seus frutos murcharão e ficarão pelo caminho. E eu sei que você não é agricultor, e muito menos esse pessoal de poda aí, que eu esqueci o nome agora, me perdoe. Eu até tentei gravar, mas não lembro. Pessoal aí, podador? É isso aí, podador. O galho, quando ele é arrancado da árvore, ele até fica com as folhas verdes por um tempo. Sim ou não? Ele até fica com as folhas vivas por um tempo. Pode se passar um dia, pode se passar 2 dias, pode se passar uma semana, pode se passar até alguns anos, e ele está lá, firme, com as folhas verdes, mas ele não dá fruto. Ele não consegue se manter por si só. Por quê? Porque o mandamento de Jesus, ele toma toda a terra está cheia da sua glória e debaixo da sua poderosa mão, e por ele foram feitas todas as coisas, e todas as coisas foram feitas através dele e dentro dele, e nada do que existe poderia existir se não fosse por ele, porque tudo foi feito para ele, por ele, e todas as coisas são dele. Então, quando Jesus ele libera uma palavra, ele atinge quem está na igreja, quem está fora da igreja, quem está na macumba, na umbanda, no candomblé, quem está lá no muçulmano, não importa, a palavra é liberada sobre todos. Ou seja, o galho não vai dar fruto se não estiver ligado na árvore. Mas eu tenho dinheiro, o problema é seu. O seu dinheiro não vai te gerar frutos. Mas eu tenho contatos, o problema é seu. O seu contato não vai te gerar frutos. Mas eu tenho uma saúde emocional forte. Eu malho, eu como bem, eu sou alguém capacitado, eu estudei. Não importa, se não estiver ligado na videira, não dará fruto. Mas eu estou bem até hoje. Vai, bobo, você está bem 1 ano, 2 anos, 3 anos. Mas uma hora a folha vai murchar, o galho vai apodrecer. E sabe o que vai ter que acontecer contigo? Vai ter que correr para os pés do mestre, dizendo: tem misericórdia de mim, Senhor. Cura minha dor, cura minha alma, trata minha família, muda minha história, arranca o câncer, arranca a doença. Eu achei que eu tinha tudo sob controle, mas eu percebi, Deus, que sem ti eu não sou nada, sem ti eu não posso, sem ti eu não consigo, porque em Filipenses diz que chegará o dia que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Se não confessar hoje, confessa
se reclinava no peito do mestre e pergunta se sou eu. João olha assim. Existia um momento de mesa de intimidade. Existia uma comunhão entre Jesus e os discípulos. Repita comigo, não tem como saber. Não tem como saber. Não, você não está aqui, não tem como saber. Não tem como saber. Quais são os planos de Jesus se eu não tenho comunhão com Ele? Se eu não tenho comunhão com Ele, só pode saber os planos de Jesus quem tem comunhão com Ele. Nós aprendemos aqui hoje de manhã que oração não é só falar, é ouvir. E foi um tapa na minha cara. Porque oração não é um monólogo, oração é um diálogo. Você fala, Deus ouve, Deus fala, você ouve. Você pede, Deus faz, Deus manda, você obedece. Porque Ele é Senhor. Existiu uma dor dentro do coração dos discípulos. Eles iriam se sentir perdidos. Eles iriam se sentir sem paternidade, sem o seu mestre, sem quem curou, libertou, salvou, restaurou, ressuscitou. Eles se encontram dentro de uma situação aonde Jesus estava assim despedido deles. Provavelmente nós, no mesmo lugar, sentiríamos a mesma dor e peso no coração. Nós estaríamos perdendo o nosso mestre, alguém que fez milagres e prodígios na nossa frente, era a nossa maior referência, e aquele cara iria embora. Mas se Jesus não fosse, o Espírito não descia, porque Jesus tinha uma missão, e essa missão cumprida, ele diria, está consumado. E quando ele chegasse lá, pegando um pedaço da pregação do pastor Evangelei no último domingo, ele chegou nos portões e perguntaram do lado de dentro: levantai as portas, as vossas cabeças. E quem estava do lado de dentro perguntou: quem é esse, o Rei da Glória? E quem estava do lado de fora disse: ele é o Rei da Glória, poderoso na batalha. E quando ele entrou, o Espírito Santo falou: filho, a tua missão está cumprida, agora eu vou cumprir a minha. A sua missão foi cumprida, agora eu vou cumprir a minha. Eles estão pensando que a dor, o luto, eles estão pensando que a doença, eles estão pensando que a dificuldade, eles estão pensando que a crise financeira, eles estão pensando que aquilo que tem feito eles parar é o fim. Mas eu te digo, isso que você está passando não é o fim, é só o começo daquilo que Deus já começou a fazer. Isso que você está enfrentando não é o fim, é só o começo daquilo que Deus já começou a fazer. Nós estamos vivendo dores de parto, e uma mulher, quando está gerando uma vida, um filho, ela sofre contração, grau 1, grau 2, grau 3, tem que dilatar, tem que abrir, toma soro, sofre, chora, parece que vai morrer, mas quando a criança nasce, a alegria na casa, a festa, a alegria solta fogos, bate ponto. Por quê? Porque o filho que nasceu, querido, você está sofrendo dores de parto. Logo, aquilo que Deus te chamou para gerar, vai ser gerado, e você não vai mais olhar para a dor, você não vai mais olhar para a angústia,